Então estamos iniciando uma nova série da Escola Bíblica Online e o tema que nós vamos abordar é evangelismo intencional. Na primeira lição, nós vamos falar sobre a melhor notícia do mundo. Qual que é essa melhor notícia do mundo? Esperamos que você seja muito abençoado, porque a melhor notícia do mundo foi anunciada, inclusive, pelos anjos. Evangelho quer dizer boas novas ou boas notícias. Você fala, eu vou pregar o evangelho. Então você vai pregar boas novas. E boas novas? Boas novas de salvação. Essas notícias, essas mais importantes da história, foram primeiramente anunciadas por anjos. A primeira grande anunciação de anjos, os anjos vieram pessoalmente passar essa notícia. Por exemplo, no dia que Jesus nasceu lá em Belém, os pastores que estavam no campo cuidando de ovelhas foram impactados. De repente, a luz de Deus brilhou ali, a glória de Deus se manifestou. Eles estavam ali no campo, gente, foi tremendo, e eles ficaram apavorados, porque isso não acontece, aliás, raramente acontece, aliás, a maioria de nós nunca verá uma manifestação gloriosa na terra, como o Senhor provavelmente parece que foi de noite, de madrugada, estava escuro, de repente clareou tudo, e aparece um anjo. E esse anjo, então, tinha uma mensagem para eles, ficaram assustados, e o anjo começa dizendo, não tenham medo, não temais. O que o anjo disse para eles, então? Vamos ver aqui. Estou trazendo boas novas, ou estou trazendo boas notícias de grande alegria para vocês, que são para todo mundo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Está em Lucas capítulo 2, versículos 10 e 11. Então, o nascimento de Jesus foi anunciado a alguns pastores que foram testemunhas. E o anjo explicou, vocês vão, e chega ali, vão se entrar numa estrebaria e encontrar um menino ali, ele acabou de nascer, ele estava manjedoura, não tinha bercinho para ele, foi manjedoura, aquele coxo onde os animais se alimentam. Vocês vão lá, mas esse é aquele prometido. O anjo deixou bem claro, não é um menino qualquer, nasceu na cidade de Davi, que é Belém, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. A Bíblia diz que os pastores então foram para lá e encontraram exatamente como o anjo tinha falado e adoraram o Senhor Jesus. Amém? Primeira grande notícia, Jesus nasceu. O Deus criador do universo, o Deus que criou todas as coisas. Aquele que é chamado no Evangelho de João, capítulo 1, né, o Verbo. O princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Diz assim, e todas as coisas foram feitas por Ele. Então Jesus é o agente da criação de Deus. Através dele foram criadas todas as coisas. Temos alguns outros textos, por exemplo, Colossenses fala que nele foram criadas todas as coisas, visíveis e invisíveis. Então, tanto no céu como na terra, ele criou todas as coisas. Tudo que existe, apenas o Pai, Filho e Espírito Santo, que são incriados. Todo o resto da criação, todo o resto que existe, visível e invisível, foram criadas por ele. Então, esse majestoso, ele se fez carne e habitou entre nós. E quando ele habitou entre nós, vocês conhecem bem a história bíblica, né? Maria, que era uma virgem, foi escolhida e o Espírito Santo gerou, então, o Filho de Deus no seu ventre, e ali ela concebeu. E esse anjo está anunciando exatamente agora cumprimento profético e esse acontecimento maravilhoso. Glória a Deus, olha só que interessante. Mas seguindo aqui, vamos ver que Jesus, que teve a sua vida sem pecado e cumpriu todo o propósito de Deus, e ele inclusive se ofereceu pelos nossos pecados e morreu na cruz pelos nossos pecados, mas a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. E quando aquelas mulheres foram no túmulo até para embalsamar Jesus e várias especiarias, tiveram um choque muito grande. Quando chegaram no túmulo, a pedra que estava colocada na porta já não estava mais, estava removida, e assentado na pedra tinha alguém ali. Quem estava lá, irmãos? Vamos ver quem estava lá. Aqui em Mateus capítulo 28, versículo 7, havia um anjo sentado ali. Elas ficaram apavoradas, pensaram, quem será esse homem de branco, de vestes resplandecentes? Em plena madrugada, naquele domingo, que chamamos domingo da ressurreição, que chamamos domingo de Páscoa, estava ali. O anjo disse às mulheres, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado.
ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vão depressa e digam aos discípulos dele, ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia, lá vocês o verão. Olha só, um anjo anunciou o nascimento, né? Agora, um outro anjo, não sei se é o mesmo, mas havia agora um outro anjo, estava ali anunciando a ressurreição de Jesus. Depois de toda a tristeza do Calvário, né, do suplício, martírio e crucificação de Jesus, Jesus foi sepultado. Agora há uma notícia extraordinária. Quem deu essa notícia em primeira mão foi um anjo. Mas Jesus, depois de ressuscitado, ficou alguns dias com os discípulos. Vamos fazer aqui um desafio para vocês, vamos ver quem acerta. Jesus, ele, depois que ressuscitou, ele ficou alguns dias aqui com os discípulos antes de voltar para o céu. Quantos dias Jesus ficou aqui? Vamos ver se vocês acertam. Quem souber, coloca aqui no seu comentário. Se você não sabe, corre lá em Atos capítulo 1, acho que fala sobre isso, tá? Mas ele ficou um tempo aqui, 1 semana, 2 semanas, 1 ano, 1 mês. Ele ficou aqui há alguns dias com eles e se apresentou aos seus discípulos. Em 1 Coríntios capítulo 15, quando Paulo fala sobre a ressurreição, diz que Jesus se apresentou vivo, ressuscitado a mais de 500 irmãos. E então foi se apresentando a uns, a outros. A Bíblia relata algumas dessas manifestações, ele conversando, até comendo com os discípulos, foi ressuscitado. Quantos dias? Vamos ver, alguém já acertou aqui, parabéns, 40 dias. Então hoje disse, ele ressuscitou, vai adiante de vós da Galileia, vai falar com vocês ali. Os discípulos tiveram esse privilégio maravilhoso de conviver com Jesus, tanto em carne, né? Depois agora já com o corpo glorificado na ressurreição. Que privilégio maravilhoso, amém? Apesar que nós também somos bem-aventurados. Nós não vimos Jesus em carne, não vimos Jesus em corpo glorioso, como depois da ressurreição, mas Jesus falou assim, mais bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Então nós somos ainda mais bem-aventurados. Porque o que parece, tem uma certa inveja dos discípulos, viram Jesus ali, olha que privilégio, né? Uma inveja santa. Mas falou, mas você é mais bem-aventurado se você não viu e creu. Amém? Glória a Deus. Mas Jesus, ele um dia chamou os discípulos, não eram uns 500, que ele, mais um grupo razoável, a Bíblia nos diz quantos eram. E ali então, no Monte das Oliveiras, deu umas últimas recomendações para eles, e Jesus, então, ele foi por sua própria conta, só por poder ao céu. A Bíblia diz que ele ascendeu ao céu. Ascender, A-S-C-E, quer dizer, ela não é acender de acender a lâmpada, é acender de ascensão, tá? Então, a ascensão de Jesus, ele ascendeu por quê? Porque ele não foi puxado, ele não foi arrastado, não foi empurrado, ele foi porque ele quis ir, ele podia subir e descer a hora que ele quisesse. E ele resolveu subir, porque era o tempo dele subir para o Pai. Então, ele ascendeu ao céu, e os discípulos ficaram, eu acho que até de boca aberta, olhando para cima. Jesus foi subindo, despediu deles e foi subindo. E a Bíblia diz que até que uma nuvem o encobriu. E ele desapareceu. Uma nuvem encobriu e foi embora. E eles ficaram olhando para cima. Tinham palavras. Aquele Jesus ressuscitado que ficaram 40 dias com eles, agora estava voltando para o Pai. E eles foram testemunhas, inclusive, da ascensão de Jesus. E quando eles estavam ali, então aconteceu outra visitação de anjo, tá? Porque quando eles estavam ali de boca aberta, olhando para cima, né? Boca aberta não está na Bíblia, eu estou achando que era assim, porque a gente fica extasiado. Aí vem um outro anjo. Olha, de repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que eles disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vós foi levado aos céus, voltará da mesma forma que ouviram subir. Então os anjos agora estão anunciando a volta de Jesus, amém? Anunciaram o nascimento, anunciaram a ressurreição, agora anunciando a volta de Jesus. Ele voltará. Então, há uma afirmação, uma declaração forte, confirmando as palavras proféticas de Jesus e de toda a Bíblia, que do retorno de Jesus para buscar a sua igreja. Por isso, fala assim, agora vocês estão olhando para cima, mas ele vai voltar do mesmo jeito, quer dizer, as pessoas o verão descendo nas nuvens também.
depois você pode continuar lendo a Bíblia e vai descobrir que Jesus voltará. A Bíblia diz lá em João, Apocalipse de João, né? No capítulo 1 fala assim: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Então haverá um retorno glorioso de Jesus. Está escrito aí: todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, quer dizer, até aqueles que o traspassaram, quer dizer, os judeus verão também, inclusive eles, destacando que todo olho, inclusive, ou principalmente aqueles que o traspassaram. Então vemos aí o Evangelho, as boas notícias sendo anunciadas por anjos. Isso é importante, isso é o fundamento do nosso estudo nessa série, é evangelismo intencional, que nós teremos aqui, então, por vários domingos. Eu creio que nós vamos poder trabalhar bem esse assunto da questão da evangelização, dos textos bíblicos fundamentais no evangelismo, né, também, né, de como você pode abordar pessoas e praticar. Pois todo cristão sabe que ele tem que evangelizar, que ele é testemunho de Jesus, então ele já sabe o que fazer. Agora, saber, às vezes nem sabe como fazer, na verdade. Então nós vamos aqui, com a graça de Deus e com a ajuda do Espírito Santo e de acordo com a palavra de Deus, procurar caminhar nessa série de estudos onde a igreja poderá ser edificada, até porque nós estamos no momento de convocação da igreja para a evangelização, para salvar uma vida. Isso é importante, amém? Glória a Deus. Então, mas seguindo aqui nosso texto, nós vamos descobrir o seguinte: essas boas notícias foram anunciadas por anjos em ocasiões interessantes, importantes, né? O nascimento, a ressurreição e a ascensão de Jesus, e agora não são mais anjos. Diz que os anjos gostariam até de pregar o evangelho, mas não foi lhes dado esse privilégio. Quem deve anunciar então agora as boas notícias? Nós, igreja, nós. Agora nós somos os anunciadores dessa melhor notícia, a notícia que Jesus, que se fez carne, o Verbo, o Deus eterno, se encarnou, habitou entre nós, uma vida, nasceu sem pecado, viveu sem pecado e morreu sem pecado pelos nossos pecados, ressuscitou sem pecado e ascendeu ao céu e vai voltar para buscar a sua igreja, todos aqueles que nele crerem. Amém? Então, é interessante que lá no começo da igreja primitiva, eles começaram a pregar o evangelho e foram perseguidos, como Jesus foi perseguido. Jesus já tinha falado: olha, assim como me perseguiram, vão perseguir vocês também. E logo no comecinho ali, dos primeiros dias da igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, você vai encontrar que os líderes judaicos mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. E nesse caso era Pedro e João. Tá? Mas, isso aconteceu durante a noite. Olha, outro anjo participando aqui, né? Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e anunciem ao povo toda a mensagem desta vida. Que vida? Da vida eterna em Jesus. Atos capítulo 5, 18 e 19. Gente, que interessante. Tá? Eu acho que os discípulos já sabiam da incumbência que eles tinham, mas os anjos mais uma vez falam: vão anunciar. Irmão, será que vai ter que aparecer um anjo na sua casa? O que você está fazendo sentado no sofá? Pega o celular aí, né? Liga para o seu amigo. Por que você não chama para ele para almoçar? Por que você não vai tomar um café com ele? É aquele que você encontrou na rua, é aquele seu vizinho. Anuncie. Não precisa um anjo falar, né, irmãos? Nós já temos o comando do Senhor Jesus. Mas naquele momento, para um momento crítico da igreja, porque eram convertidos da igreja, estavam sendo ameaçados, inclusive o Tiago já tinha sido morto à espada, agora Pedro e João estavam presos. Aí veio um anjo. Interessante que o anjo já ali ele produz um milagre, né, extraordinário. Ele faz um extraordinário. Ele simplesmente diz aqui o texto que ele abriu as portas do cárcere. As portas do cárcere. Olha o poder do anjo. Para ele não tem porta fechada, né? Aleluia. Glória a Deus. Então, se o anjo estiver ao seu lado, aí pode ser contra muitas coisas. Portas de prisões sejam abertas, cadeias sejam quebradas, correntes sejam quebradas, porque a Bíblia diz que o Senhor dará ordem aos seus anjos a teu respeito. Significa que eles cumprem ordens de Deus para nos ajudar, para
nos socorrer em situações críticas como essa de Pedro e João, de acordo com o plano e propósito de Deus. Amém? Talvez, com certeza, já teve visitações de anjos, como esse invisível você não viu, mas muitos livramentos na estrada, livramentos em casa, até vírus, bactérias, muita coisa aí. Você foi livre e lá no céu você vai encontrar esses anjos, bater um papo com eles, vai saber que eles que estavam lá, tá? Alguns já tiveram a experiência maravilhosa de ver esses anjos, esses livramentos. Podemos compartilhar qualquer dia muita experiências maravilhosas de pessoas que puderam inclusive ver esses anjos. Então, alguns nem creem muito, mas se está na Bíblia, a gente tem que crer sim. Se aconteceu com os homens de Deus, com Pedro e João, vai acontecer com você também, tá? O Pedro e João viu que era um anjo, mas no caso, muitas vezes a gente não vê o anjo, mas ele está lá. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Amém? Então, mas continuando aqui a nossa lição, caminhando já para o final, então, interessante que então nós somos os mensageiros, tá? E que Jesus, depois ressuscitado, nesses 40 dias que estava com eles, com os discípulos, uma das primeiras ordenanças que ele deu para eles, né, foi exatamente para anunciar o Evangelho, as boas notícias. E Jesus lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações. Vocês são testemunhas dessas coisas. Na verdade, assim, olha, está escrito que seria pregado, anunciado o arrependimento, tá? Então, nós estamos aqui hoje sendo continuadores, tá? Dos mensageiros apostólicos, né? E que continuam até hoje anunciando o quê? Vocês são testemunhas destas coisas. Que coisas? Do perdão dos pecados que deve ser anunciado a todas as nações. Você testemunha por quê? Porque você também experimentou o perdão dos pecados. Só pode testemunhar do perdão dos pecados quem foi perdoado. Testemunha alguém que viu algo, um fato, né? Que presenciou, ou participou, ou que sofreu esse fato, ou estava ali dentro de uma situação, ele é testemunha. E você é testemunha de que o Senhor Jesus, que morreu na cruz por seus pecados, já te perdoou e te deu uma paz maravilhosa. E você pode agora ser testemunha dele. Nós somos continuadores. Esse é o evangelismo intencional. Você fala, agora eu vou falar do perdão dos pecados para as pessoas que ainda não foram perdoadas. Amém? Mas a incumbência nossa continua, porque a mensagem é urgente e vital, quer dizer, é de vida ou morte. Jesus disse aos discípulos, vão pelo mundo todo e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Olha, a eternidade de alguém depende de você. A eternidade de alguém depende de você. Olha só a responsabilidade. Porque Jesus falou, se alguém não crer, será condenado. Mas como ele vai crer se não ouvir a palavra? Não é verdade? Então, você agora é o anunciador, é o mensageiro. E quem é mais importante, o mensageiro ou a mensagem? Quem é mais importante? Imagine que vai acontecer um tsunami, por exemplo, aqui no Brasil. Isso é raro, mas pode acontecer. Está todo mundo na praia ali, vem um mensageiro e anuncia, gente, corre daqui porque aqui vai ter um tsunami. Então ele tem uma mensagem de vida ou morte. Alguns falam, eu não acredito, não, vou ficar aqui, basta minha barraquinha. Outros saem correndo, vão se proteger, vão para lugares mais altos, sei lá, tem algum escape. Então ele é um mensageiro, é uma mensagem. E infelizmente a catástrofe acontece e muitos que não creram são condenados. Não são condenados por culpa do tsunami, porque não creram na mensagem. Agora, essa mensagem que é muito importante, não poderia chegar até eles se não houvesse um mensageiro. Lógico que a mensagem é mais importante que o mensageiro, porque se esse mensageiro não for, pode um outro mensageiro, mas se nenhum for, meus irmãos, não tem mensagem. A mensagem depende do mensageiro, apesar que ela é mais importante, ela depende. Então, você não é mais importante que a mensagem do Evangelho, mas sem você anunciar o Evangelho, essa mensagem importante, ela fica inativa, ela não alcança os corações. Então, a mensagem é urgente e vital. E a mensagem também é abrangente, porque era para todo mundo. Deus disse, vocês vão, façam discípulos de todas as nações.
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A ordenança de Jesus é chamada Grande Comissão. Mas como que eu vou ter capacidade para isso? Eu não sei falar, eu não posso pregar. Jesus falou, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Jesus está dizendo, vocês não se preocupem, eu vou dar poder para vocês. Eu vou mandar o Espírito Santo. E o Espírito Santo já está aí à sua disposição. E se você tem o Espírito Santo, você tem poder. Amém? Se você não tem o Espírito Santo, pode buscar. A Bíblia diz que se você é filho de Deus, o Pai vai dar esse presente maravilhoso que é o Espírito Santo, dando poder para testemunhar. Esse testemunhar é anunciar as boas notícias. A melhor notícia do mundo, amém? Você vai então anunciar no poder do Espírito Santo. E uma definição importante que a gente pode colocar sobre a questão de testemunhar. O que é evangelizar? O que é testemunhar? Bom, evangelizar é anunciar Jesus no poder do Espírito Santo, deixando os resultados com Deus. Porque a eternidade de alguém depende de você. Amém? Você fala, e se eu falar a pessoa não crê? Bom, eu falo assim, aquele que crê será salvo, quem não crê será condenado. O importante é você anunciar. Então, e como você faz isso? No poder do Espírito Santo. Em Marcos 16, naquele outro texto que nós lemos, aí Jesus acrescentou, e os sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos, falarão novas línguas. Ele está dizendo assim, Deus vai confirmar a mensagem também com sinais. Isso também está agregado, né, ao poder de testemunhar, é o poder de fazer milagres, confirmando a palavra através dos sinais que se seguem. Amém? Então, o evangelismo intencional é algo que é responsabilidade da igreja, é minha e sua responsabilidade. Nós não podemos ser omissos, né? Alguns falam que a grande comissão hoje, infelizmente, se tornou a grande omissão, né? A igreja está omissa. E ai de nós se continuarmos omissos, porque pessoas estão perecendo e nós precisamos correr atrás delas e falar e dar para eles a melhor notícia. Estamos encerrando aqui, então, essa primeira parte. Olha, que Deus abençoe vocês que estão conosco, todos irmãos. Olha, você que já é de Jesus, você que é discípulo de Jesus, você tem uma grande responsabilidade. Você é a boca de Deus aqui na terra. É através de você que Deus vai falar aos corações, levando a poderosa mensagem do Evangelho. E Paulo completa, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você crê também? Então anuncie. Não deixe de falar, como o anjo disse a Pedro e João quando os libertou do cárcere. Vocês vão, se apresentem ao povo e anunciem as palavras desta vida. Em nome de Jesus, seja abençoado. E se você ainda não tem Jesus, não aceitou Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, olha, nós estamos anunciando aqui, creia e seja batizado e você será salvo. Quem crê e for batizado será salvo, diz Marcos capítulo 16, e quem não crer será condenado. É muito sério isso, não brinque não, porque a salvação é um presente precioso de Deus, mas a rejeição desse presente de Deus resulta em eterna condenação. Há um texto que diz assim, como escaparemos nós se rejeitarmos tão grande salvação? Aceite Jesus, Ele é o Salvador, Ele é o teu Senhor, está de braços abertos esperando por você. Sejam abençoados, em nome de Jesus, agora e para sempre. Amém e amém.